Vamos lá, então, para o Fórum Mídias de hoje. Fórum Mídias de hoje, dia 26 de março. Ontem, o procurador-geral Paulo Gonet, fazendo a denúncia, ele foi bastante incisivo, embora tenha usado... Ele estava tão enfático que ele encheu o discurso dele de adjetivos. Estava bastante empolgado. Mas eu quero destacar uns trechos do que ele falou, porque eu quero que vocês me ajudem a entender uma coisa que até agora não consegui entender, que é uma atitude da defesa do Bolsonaro. E aí vou mostrar aqui para vocês, depois eu quero para a gente raciocinar junto por que eles estão querendo isso, que eu até agora ainda não entendi. Mas vamos aqui ao Gonet. Ontem ele disse o seguinte: os meses de novembro e dezembro de 2022, após o resultado das eleições, foram perturbadores. Fatos atordoantes que se seguiram ao resultado das eleições, parari, pararau. Aí ele fala aqui: os kids pretos se reuniram para estabelecer uma forma de atrair a alta cúpula do Exército ao golpe a que estavam dando curso. Houve, então, pressões iníquas por meio de cartas e agitações entre colegas para que o comandante do Exército e o alto comando do Exército impedissem que Lula da Silva assumisse o cargo para o qual for eleito. De novo, o objetivo era manter o presidente Bolsonaro no poder. Descobriu-se a esse propósito, em gabinete privado do ex-presidente, minuta de discurso em que ele anunciava as medidas excepcionais e depunha o governo legitimamente eleito sob argumento de que, aspas, a legalidade nem sempre é suficiente. Isso aqui é importante, gente, porque independente da delação do Mauro Cid, isso daqui, por exemplo, eu até vou mostrar aqui esse discurso que estava preparado. O Bolsonaro já tinha um discurso preparado, inclusive com citações de Aristóteles, Tomás de Aquino, para o golpe. Não é que quem não ia dar golpe, ele já estava preparado. Eles queriam dar o golpe tinha data para acontecer. A data era 15 de dezembro de 2022. O golpe tinha data. O golpe tinha data e já tinha discurso pronto. A resistência dos comandantes militares do Exército e da Aeronáutica lhes custou o recrudescimento de campanhas públicas de ódio. Lembra que o Braga Neto disse que o Freire era um frouxo? Estava afrouxando, que era o comandante do Exército? Eles estavam fazendo isso. Agora, aqui, as minutas de decreto da organização criminosa foram apresentadas pelo Bolsonaro às mais altas autoridades militares em 3 oportunidades. Aqui, preste atenção nas datas. Em 7 de dezembro, em 9 de dezembro, porque fez alterações lá, provavelmente discutindo, e no dia 14 de dezembro de 2022. Os planos culminaram no que a organização criminosa denominou Operação Copa 22, que teve etapas realizadas e que visava estabelecer situação de estresse social apta para arrastar o alto comando do Exército à aventura do golpe. Foram praticados atos de execução da operação de monitoramento dos alvos de neutralização. Neutralização era assassinato. Ministro Alexandre de Moraes e o presidente eleito Lula da Silva. O plano contemplava emprego de meios explosivos, instrumentos bélicos e veneno. No dia 15 de dezembro de 2022, os operadores somente não ultimaram o combinado porque não conseguiram, na última hora, cooptar o comandante do Exército. Olha aqui, 14 de dezembro foi a última reunião que foi apresentada. A minuta foi apresentada no dia 7, fez uma mudança para o dia 19 e uma para o dia 14. Tudo ia ser deflagrado no dia 15, já estava pronto para ver a execução do Alexandre de Moraes, do Lula, e iam dizer que aquilo era um plano tumultuando o país, e o Bolsonaro
vinha com o estado de sítio e o GLO. Eles é que iam fazer e iam botar a culpa na esquerda, os comunistas que mataram o Alexandre de Moraes, sei lá, apesar de que era isso que eles queriam. Só que, como os militares não toparam, o Freire Gomes e o comandante da aeronáutica, só quem topou foi o da Marinha, eles, no dia 15, o plano não foi posto em execução. Agora, aqui, vamos a uma coisa que vai onde vai minha perplexidade. Aqui são os crimes que são imputados ao Bolsonaro, que a Procuradoria-Geral. Organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, com considerável prejuízo para a vítima, e deterioração de patrimônio tombado. Agora, aqui, isso aqui me chama atenção. Ex-comandante, manchete de vários jornais da imprensa, ex-comandante do Exército ameaçou prender Bolsonaro se ex-presidente insistisse em plano de golpe. Ex-comandante do Exército confirma a reunião com Bolsonaro sobre golpe. Em depoimentos, chefes do Exército e da Aeronáutica relataram que Bolsonaro apresentou plano de golpe. Ex-comandantes colocam Bolsonaro na condução de tentativa de golpe. Entenda. Exclusivo. Ex-comandante do Exército confirma reuniões sobre minuta do golpe, dizem fontes da PF. Em depoimentos, chefes do Exército e da Aeronáutica relataram que Bolsonaro apresentou plano de golpe. Guardem isso na cabeça, essa série de manchetes. Os ex-comandantes divergiram em relação à reação. Aqui foi a do dia 14, a reunião, provavelmente. Eles divergiram só numa coisa. O próprio Freire Gomes disse que deixou claro a Bolsonaro, em reunião com os outros comandantes da Força, que as propostas para reverter o resultado das eleições não tinham chance de dar certo e que ele poderia ser responsabilizado por isso. Aqui embaixo, o comandante da FAB disse que o general Freire Gomes afirmou que, caso ele, Bolsonaro, tentasse tal ato, teria que prender o presidente da República. Quer dizer, o tempo fechou para o Bolsonaro no dia 14, e por isso não houve o que estava programado para o dia 15, que era o assassinato. Já tinha uma pessoa lá na porta do prédio do Alexandre de Moraes para isso. Agora, aqui, eu botei ele todo aqui. Quem quiser depois ver com calma, vai passando o vídeo, pausando, tem todo o discurso do Bolsonaro aqui. Vou dar só uma passada, é só para vocês terem ideia de que era uma coisa que já estava toda escrita, toda arrumadinha, entendeu? Não era assim, ele convidou e depois. Não, ele já tinha até o discurso pronto do que ele iria falar. E qual era o raciocínio que ele iria passar para a nação. Fala aqui, ó. A legalidade nem sempre é suficiente, porque ele estava falando, porque teria dito que o TSE estava dizendo que as urnas, o resultado das urnas era aquele, o Lula eleito, foi tudo certo. Aí fala assim, a legalidade nem sempre é suficiente. Por vezes, a norma jurídica ou a decisão judicial são legais, mas ilegítimas por se revelarem injustas na prática. Isto ocorre quase sempre em razão da falta de constitucionalidade, notadamente pela ausência de zelo à moralidade institucional na confirmação com o ato praticado. Aí ele cita o princípio da moralidade que estaria acima da lei, que isso teria, na Constituição, converteu a moralidade em um fator de controle da legalidade. O princípio da moralidade presume a probidade de todo e qualquer agente público, ou seja, sua honestidade e lisura.
Então, o que eles estavam querendo? Provar que o Alexandre de Moraes não era uma pessoa proba para fazer aquilo. O servidor público, no exercício da magistratura, não pode aplicar a lei de forma injusta, ou seja, contra a Constituição, em especial de modo contrário ao princípio da moralidade institucional. O juiz de direito, seja ele ministro do STF ou não, nunca pode agir sem a devida esperada confirmação de suas decisões à moralidade institucional. Aliás, o desmentido ativismo judicial à aparente legalidade, desprovidas de legitimidade, não podem servir de pretextos para a desvirtuação da ordem constitucional pelos tribunais superiores. Aí ele fala aqui, o que ele considera que era. Quer dizer, ele já aqui, temos que entender que isso aqui é ele, presidente, tendo destituído Lula, Alckmin, né? Ele já com o golpe. As normas legítimas autorizando a atuação de juízes suspeitos nestas eleições, o ministro Alexandre de Moraes nunca poderia ter presidido o TSE, uma vez que ele e Geraldo Alckmin possuem vínculos de longa data, como todos sabem. Olha o discurso do Bolsonaro. As decisões legítimas permitindo a censura prévia, olha só, censura prévia, que era o gabinete do ódio, restringindo as prerrogativas profissionais da imprensa e de parlamentares, por exemplo. A imprensa que ele diz é Alan dos Santos, é aquele outro Políbio, né? As decisões afastando muitas causas justas da apreciação da justiça. O TSE não apurou a denúncia relativa à falta de inserções de propaganda eleitoral que não teriam sido colocadas. Ou seja, várias daquelas abobrinhas que eles sempre colocaram como justificativas, ele estava dizendo que aquilo tudo dali feria a moralidade. As decisões abrindo a possibilidade de revisão de trânsito em julgado. Aí ele fala, é importante dizer que todas essas supostas normas e decisões são ilegítimas, ainda que sejam aparentemente legais, porque elas ferem o princípio da moralidade institucional. Aí olha só o Bolsonaro, olha o que tinha no discurso dele, ao longo da história, algumas ideias convergentes ao discurso dele, ele dizendo, na antiguidade, dar a cada um o que é seu já era uma ideia defendida por Aristóteles. O Bolsonaro citando Aristóteles, como definição de justiça e princípio de direito. No iluminismo, a necessidade de resistência às leis injustas já era uma ideia defendida por Tomás de Aquino. Mais recentemente, após a Segunda Guerra Mundial, Otto Backhoff defendeu na Alemanha a possibilidade de controle das normas. É brincadeira, né? O Bolsonaro fazendo citações. Aí aqui já tinha uma chave aqui para aqui, aqui tratar de forma breve das decisões inconstitucionais do STF. Aqui ele ia dar um improviso ali, né? E aí, aqui no final, ele falava, afinal, diante de todo o exposto e para assegurar a necessária restauração do Estado democrático de direito no Brasil, olha só, ele ia restaurar, jogando de forma incondicional dentro das 4 linhas, com base em disposições expressas da Constituição Federal de 1988, declaro o estado de sítio e, como ato contínuo, decreto operação de garantia da lei e da ordem. Então, aqui estava o discurso do Bolsonaro que ele iria fazer nos nossos ouvidos caso tivessem dado o golpe e o golpe tivesse dado certo, né? Então, aqui, vamos voltar àquelas manchetes, né, que eu já li antes, aqui mostrando que os comandantes do Exército e da Aeronáutica confirmaram que o Bolsonaro apresentou o plano do golpe para eles em 3 ocasiões distintas. Agora aqui vem a minha perplexidade.
testemunhas de defesa de Bolsonaro. Entre as testemunhas de defesa estão o Tarcísio de Freitas, os ministros dele, o Gilson Machado, aquele homem do acordeon, e mais o Ciro Nogueira, Hamilton Mourão, os senadores Rogério Marinho, e o general Freire Gomes, comandante do Exército, e o brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, que teriam negado. Por que a defesa do Bolsonaro está chamando duas pessoas que, teoricamente, seriam usadas como testemunha de acusação, porque elas confirmaram em depoimento para a Polícia Federal que ele apresentou a minuta do golpe a eles e que eles não aceitaram, inclusive, segundo o comandante da Aeronáutica, o comandante do Exército chegou a dizer que, se ele insistisse com aquilo, ele seria obrigado a dar ordem de prisão ao então presidente Bolsonaro. E o Bolsonaro, a defesa do Bolsonaro está chamando os dois para testemunharem, para serem testemunha de defesa. Por que será? Será que os comandantes vão mudar o depoimento que deram à Polícia Federal, dizer que não era bem aquilo que eles haviam dito? Será que, diante do julgamento, eles vão mudar o que disseram? Porque é muito estranho. Para que eu vou chamar uma pessoa que ela confirmou que eu iria dar o golpe? Eu até agora não consegui entender isso. E era isso que eu queria dividir com vocês. E este é o... Eu não estou vendo, eu procurei se tinha alguém com alguma explicação sobre isso, não encontrei. Então, era esse o Fórum Mídias de hoje.